Boa noite, pessoal. Meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta aqui de Petrolina, Pernambuco. Trabalho com a terapia manual, mais voltada aí para pediatria. E hoje eu vim fazer uma live com vocês de um tema bem importante, bem recorrente que eu acho dentro da terapia, dentro da fisioterapia, que é a questão da dificuldade que os profissionais têm de entrar para essa área por achar que as crianças, os bebês, eles não aceitam o tratamento, eles não aceitam o nosso toque, o nosso trabalho de fato que a gente faz dentro do consultório com ele. Na verdade, trabalhar com pediatria já é um desafio, né? Seja qual for a área, mas eu acho que dentro da pediatria, dentro da fisioterapia pediátrica, como a gente trabalha muito com toque, com as nossas mãos, essa objeção e essa dificuldade acaba aumentando para a gente, certo? Então, esse tema foi escolhido exatamente por isso, tá? Essa dificuldade porque faz parte do nosso cotidiano, inclusive eu sofri isso na minha época de faculdade, na época de estágio, certo? Eu tive uma dificuldade muito grande de iniciar os atendimentos de pediatria porque de fato é trabalhoso. De fato a gente tem uma dificuldade, a criança ela não quer ser atendida, às vezes ela não quer nem que você chegue perto dela, enfim, isso dificulta o nosso trabalho, isso dificulta o nosso o cotidiano do consultório mesmo, certo? E foi por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, porque acredito que seja essa objeção, essa dificuldade da grande maioria, tá? E como a gente sabe, já tem muita gente entrando aqui, principalmente fisioterapeutas que também trabalham, né, com a terapia manual. Como a gente sabe, faz parte do nosso tratamento o paciente querer ser tratado, ele querer ser atendido, ele aceitar o nosso tratamento. Assim acontece com o adulto, certo? Então, quando a gente sabe bem isso, né, no consultório, quando o adulto ele vai lá por livre e espontânea vontade no nosso consultório, o atendimento flui muito mais rápido, né? Acontece de uma forma muito mais fisiológica e mais rápida possível. E o bebê, ele em nenhum momento quis ir no nosso consultório, ele foi levado pelos pais, né? Alguma queixa, alguma situação que os pais identificaram e quiseram levar o bebê para ser tratado. Então vai existir uma barreira entre o fisioterapeuta e o paciente, porque em nenhum momento ele quis chegar lá, em nenhum momento ele quis te procurar para ser atendido. Então isso vai de alguma forma atrapalhar e dificultar de fato o tratamento. Então o que é que eu quero hoje o que é que a gente vai fazer na verdade hoje aqui? Eu não vou ensinar nenhuma técnica da terapia manual para vocês aplicarem lá na pediatria. Muito pelo contrário, o que eu vou fazer hoje aqui, o que a gente vai discutir aqui com vocês na verdade, comportamentos, questões comportamentais que a gente pode aplicar dentro do consultório, que na verdade é muito mais importante, é tão importante quanto o tratamento, e ela vem bem antes, para a gente conseguir quebrar essa objeção dessa dificuldade, dessa barreira do bebê e da criança conseguir aceitar o nosso toque, conseguir relaxar e conseguir aceitar o tratamento de uma forma geral, certo? E isso é muito importante, tanto quanto o tratamento de forma específica, as técnicas da terapia manual mesmo específica, certo? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui é como o procedimento do adulto acontece, por exemplo, no nosso consultório. Então, geralmente, a gente que trabalha com terapia manual, fisioterapeuta, a gente sabe. O paciente chega, a gente vai colher a história desse paciente, vai saber o que é que está acontecendo com ele, vai pegar todos os dados, vai fazer aquela anamnese e tudo mais. E com o bebê e com a criança isso não acontece. Com o bebê é o contrário, certo? Com o bebê a gente precisa fazer uma conexão desde quando ele entra dentro do consultório, a criança ou o bebê. A gente precisa olhar no olho dessa criança, a gente precisa se conectar, a gente precisa se apresentar para essa criança, bebê mesmo, de 1 mês, eu me apresento lá no consultório. Boa tarde, tio, meu nome é Ícaro, o tio veio lhe ajudar hoje, sua mamãe trouxe você aqui porque
eu posso te ajudar. Enfim, é de fato a gente gerar essa conexão com essa criança e com esse bebê para quebrar essa barreira que vai existir de qualquer forma, certo? Então a gente precisa se apresentar para a criança, precisa conversar olhando no olho dela, a gente precisa entender que naquele momento, que naquela situação presente do consultório, o bebê ela é a pessoa mais importante que tem ali naquele momento, certo? Então a nossa atenção, a nossa energia, a nossa técnica, o nosso contato visual tem que estar totalmente voltada para essa criança. Ela precisa entender que você está ali presente de corpo e de alma e que você de alguma forma vai poder ajudá-la, certo? Você precisa deixar claro isso para ela. Você precisa estar presente com a presença terapêutica para que esse bebê, para que essa criança, ela consiga deixar você tocá-la, porque ela vai entender que você consegue ajudá-la, que você tem essas ferramentas e que podem ajudá-la de alguma forma, certo? Então, é diferente do adulto, que a gente vai primeiro tentar entender a história, o que foi que aconteceu, se está tomando alguma medicação, se o que foi que aconteceu nos últimos meses, que o paciente pode estar apresentando esse sintoma, certo? De fato, a gente vai colher sim um pouco da história dessa criança a partir da mãe, né? A mãe vai contar tudo pra gente, mas em nenhum momento a gente precisa, vai esquecer a criança e vai focar na mãe, né? Então, é errado a mãe entrar no nosso consultório, sentar lá na cadeira, a gente fingir que a criança nem está ali, eu só estou conversando com a mãe me contando a história de como foi a gravidez, das medicações que ela tomou, se o parto teve intercorrência, se não teve. Tudo isso é importante, a gente colher toda essa história, certo? É muito importante. Só que a gente precisa saber colher essa história conectada com a criança. Ela precisa entender que você está ali para ajudá-la e isso só vai acontecer se existir essa conexão, certo? Se você conseguir quebrar, na verdade, formar esse elo de terapeuta com paciente, tá bem? E aí eu lembro do meu início da minha jornada mesmo, que foi bem difícil, certo? Então, na minha faculdade, a dificuldade na jornada já aconteceu desde o início da faculdade, no estágio de pediatria. Então, eu saí do estágio falando que não queria pediatria de jeito nenhum, porque dava muito trabalho, porque era muita dificuldade, a criança não se conectava comigo, eu não conseguia fazer um trabalho de uma forma mais assertiva, digamos assim. E eu saí da faculdade com essa objeção. Eu saí da faculdade com essa dificuldade mesmo impregnada em mim. Mas aí, no decorrer da minha trajetória profissional, eu fui fazendo alguns cursos, inclusive voltado para terapia manual, inclusive aí específico da pediatria, e eu fui aprendendo a importância da gente conseguir esse elo com esse paciente, a gente conseguir essa conexão com esse paciente, mesmo que seja um bebê de 15 dias, certo? Então a gente precisa de fato conversar mesmo como um ser vivo adulto, que já consegue responder. Porque ele entende tudo e escuta tudo, ele só não consegue nos ouvir, só não consegue nos responder da forma que a gente conversa. Então é por isso essa importância dessa conexão. E aí no início da minha trajetória da terapia manual dentro do consultório, eu não acreditava muito nisso. Eu falo, pô, besteira, como é que eu vou me apresentar para um bebê de 15 dias? Ele nem sabe o que é que eu estou falando, sabe? E é impressionante como isso faz toda a diferença. Eu lembro do meu primeiro atendimento, como foi complicado o meu primeiro atendimento. Porque eu não apliquei nada disso que eu aprendi nesses meus cursos mais avançados. E eu lembro que minha primeira paciente, ela tinha um torcicolo congênito, né? É um bebê que tem uma preferenciazinha posicional e literalmente a bebê não deixou eu tocá-la. Eu passei mais de 40 minutos tentando acalmar, atender essa criança e ela não deixava eu tocá-la. Ela não deixava eu encostar. Quando eu falava, ela começava a chorar. Ou seja, a criança não estava querendo nem ouvir a minha voz. Por quê? Eu fiz o procedimento que a gente faz com adulto.
A criança chegou no colo da mãe, eu fui conversar com a mãe primeiro, eu fui tentar entender e colher toda essa história para só depois dar atenção para essa criança, né? Fiz o inverso, eu fiz o contrário. E aí meu atendimento foi, desculpa a palavra, mas foi um fracasso, foi uma merda, certo? Então a paciente, além de não ter melhorado, ela saiu super estressada do meu consultório, ela saiu muito chorosa. E aí eu liguei para o meu professor desesperado, mandei áudio, na verdade, para ele no WhatsApp. Ah, a pediatria não é para mim, eu vou desistir disso, eu vou ficar só com adulto mesmo, a pediatria não é o meu caminho, certo? E aí eu tive ele me acalmou, explicou tudo direitinho e eu fui aplicando e fui vendo a diferença, né, que isso causa. Então é uma coisa simples que faz uma total diferença no meu consultório e que até hoje impressionam as mães, porque as mães ficam, meu filho chora e se esperneia em todo consultório que eu entro, menos aqui. Aqui ele se acalma, estava chorando aqui na recepção agora, parece que viu Ícaro e melhorou, está mais calmo, está mais tranquilo, sabe? Então eu vi isso na prática, eu vi isso dentro do meu consultório e por isso que eu percebi que, na verdade, mais de 50% do nosso tratamento está mais relacionado a essa conexão que a gente tem que fazer com a criança, certo? Então, percebendo isso no meu dia a dia, eu vi que é uma grande objeção das pessoas. As pessoas têm essa grande objeção, nós fisioterapeutas, em trabalhar com pediatria, justamente porque a gente não tem esse conhecimento. A gente não tem essa questão comportamental para aplicar no consultório, pelo menos na minha faculdade eu nunca vi isso, certo? Esse elo que a gente tem que formar com o paciente, com o pediátrico, na verdade, desde a entrada dele, eu não conseguia, eu não tive isso na faculdade, certo? Eu não tive esse ensinamento, essas dicas dentro da faculdade, dentro dos cursos que eu fiz lá na faculdade. Isso eu fui aprender nos cursos mais avançados que eu fui fazer, isso eu fui aprender depois de quebrar a cara no consultório, de atender e ver o que é que dava certo, ver o que é que dava errado, certo? Então a gente precisa ter em mente que naquele momento a criança é o ser mais importante, certo? Que a mãe é importante sim, que ela vai querer te contar toda a história, que ela vai querer te contar tudo o que aconteceu durante a gravidez, no parto, e você tem que estar ouvindo isso sim, porque isso faz parte do tratamento, isso faz parte da colheita da história, mas você não pode perder o elo com esse paciente. É você já lá com a mão, avaliando, tratando, aplicando alguma técnica, a mãe conversando com você, mas você sem perder esse contato visual com a criança, essa conexão, esse elo, essa presença terapêutica com ele, sabe? Então, foi assim que eu fui descobrindo, foi assim que eu fui aplicando, e eu vi que depois que eu fui aplicando todas essas questões comportamentais, que eu fui aplicando tudo isso, o atendimento flui. Nossa, nem se compara um atendimento pediátrico com atendimento adulto, gente. O pediátrico ele é muito mais tranquilo, sabe? E as pessoas têm, na verdade, uma ideia contrária disso. Acham que dá mais trabalho. Às vezes dá, mas não é sempre, sabe? Então, o atendimento pediátrico, quando você está preparado da forma correta, ele flui de uma forma sensacional. E aí o que eu tinha dificuldade também em começar a aplicar isso no consultório era eu não conseguir dar essa atenção para a mãe e para o filho, e tudo que a mãe me falava eu acabava esquecendo, e eu tinha um receio que essa mãe saísse do consultório com a impressão de que eu não estava querendo muito ouvi-la, porque eu estava 100% do meu foco ali na criança, atendendo a criança, certo? Então isso ficava muito embaralhado na minha cabeça, me dava uma confusão danada e eu não conseguia botar o tratamento adiante. Eu queria, ao mesmo tempo que dar o foco para a criança, estar presente ali com a criança, eu queria estar respondendo a mãe, e isso virava uma bagunça e o tratamento não andava. O atendimento ele não fluía, né? Ele ficava empacado, a criança começava a chorar porque eu já estava dando atenção à mãe. E aí eu entendi o seguinte, que a gente simplesmente não precisa provar nada para a mãe naquele momento.
A gente que trabalha ainda com a terapia manual, principalmente nos bebês, nós sabemos que são toques muito sutis, muito suaves, leves, né? Então, a gente fica com medo da mãe não saber muito bem o que é que a gente está fazendo, o que a gente está só enrolando, né? Tá só ganhando dinheiro e não está fazendo nada. Então, eu ficava querendo mostrar para ela o que eu estava fazendo, então eu estou mexendo aqui porque vai melhorar isso, como era o meu raciocínio clínico com a queixa que ela tinha trazido para mim, se era um refluxo, se era uma cólica, qual era o meu raciocínio, o porquê a gente mexia ali para melhorar a cólica, o porquê a gente mexia aqui para a gente melhorar um refluxo, certo? Então eu ficava durante o atendimento tentando mostrar isso para a mãe, tentando conversar com a mãe e mostrar para ela a eficácia, né, do meu tratamento, como era que a gente trabalhava. E isso dava errado também, porque ao mesmo tempo que eu queria dar atenção para o bebê, para a criança, eu queria também dar essa atenção para a mãe naquele momento e não dava certo, eu não conseguia me conectar. Claro, com a prática isso foi fluindo, hoje eu já consigo me conectar com os dois de uma forma mais efetiva, certo? Mas no início era difícil. No início era difícil. Então, no meu consultório, o que é que eu faço hoje? O paciente chega com a mãe, a primeira coisa que eu faço é pegar a criança no colo, certo? É a primeira coisa que eu faço. Ou eu pego no colo ou eu coloco em cima da minha maca e aí eu já vou me apresentando, eu já vou dizendo quem eu sou, o porquê a mãe trouxe ela aqui, o porquê ela tá ali dentro do consultório, o porquê ela veio me ver naquele dia, certo? Eu falo que eu vou ajudá-la de alguma forma, que eu vou mexer na cabecinha, que eu vou mexer no pescoço, que eu vou mexer na coluna dela, para ajudar ela a melhorar daquela situação, daquele sintoma, daquele sinal que ela está apresentando. Toda técnica que eu vou fazer no consultório, antes de fazer a técnica, eu falo para o bebê, eu falo para a criança que eu vou tocar na cabeça, que eu vou tocar no tórax, que eu vou tocar na pelve, certo? Isso significa o quê? Respeitar o corpo da criança, seja um bebê, seja uma criança mais velha. Isso significa respeitar o outro, o nosso paciente, certo? Então, quando a gente vai fazendo dessa forma, fica tudo muito mais fácil. Então, eu vou me apresentando, vou fazendo tudo isso, vou ouvindo algumas coisas da mãe, já vou perguntando algumas coisas e já vou ali avaliando, aplicando algumas técnicas da terapia manual, que faz parte do meu tratamento, certo? No final, depois que eu já fiz tudo, depois que meu tratamento já aconteceu, aí é que eu vou colher a história de uma forma mais específica, que aí eu vou perguntar de quantas semanas nasceu, se teve alguma intercorrência no parto, vou anotar a data de nascimento, qual é o tipo de fórmula, se faz uso de alguma medicação, se tomou vacina recente, se não tomou, quem é o pediatra, enfim, no final do atendimento é que eu vou colher de fato os dados que eu preciso para colocar lá na minha ficha, certo? E quando eu comecei a fazer isso é impressionante. Às vezes eu esquecia no início da minha jornada, eu esquecia de aplicar tudo isso que eu já falei com vocês e como o tratamento não dava certo. A criança não deixava eu tocá-la, a criança ficava irritada, a criança não queria me ver, a criança só queria ficar no colo da mãe, certo? Então a gente precisa ter esse jogo de cintura. Nem sempre, pessoal, também a criança ela vai aceitar mesmo que você se apresente, mesmo que você explique que você está ali para ajudá-la da melhor forma e do que ela precisar você vai estar ali presente. Nem sempre ela vai aceitar também, mas existem táticas que você pode ir usando com ela que vai aliviar. Por exemplo, eu atendo muito bebês no colo da mãe, às vezes até amamentando, certo? Ou dormindo no colo da mãe, ou brincando, né, com brinquedo, ou assistindo algum vídeo na internet. Tudo isso são estratégias que a gente coloca dentro do consultório, que a gente consegue ter um resultado mais satisfatório para a criança e o bebê aceitar o nosso tratamento, aceitar o nosso toque, aceitar as nossas mãos no corpo dele, certo? E é mais ou menos isso que a gente trabalha dentro do consultório, falando especificamente da pediatria, certo? E aí, muita gente acha que trabalhar com pediatria é só ter brinquedo também dentro do consultório, né? Na verdade, no meu estágio era basicamente isso. A gente ia para o estágio de pediatria na época da faculdade
e a gente simplesmente levava brinquedo, achava que só brinquedo ia fazer com que a criança ali se distraísse por 1 minutinho ou 2 e a gente fosse conseguindo fazer esse atendimento, certo? Mas quando a gente vai para a prática, principalmente aqui da terapia manual, que a gente precisa de toque, a gente precisa sentir os tecidos, a gente precisa sentir a mobilidade de todos esses tecidos, brinquedo não é suficiente. A gente precisa fazer de fato essa conexão, precisa ter essa presença terapêutica, precisa respeitar de forma, principalmente, né, respeitar o corpo do paciente, da criança e do bebê, para que ela aceite o nosso toque de uma forma mais, digamos assim, mais tranquila, né? Digamos, de forma assim bem sucinta, de uma forma mais tranquila e aceite o nosso toque mais fácil, certo? Então, a partir de hoje, o que é que vocês podem já aplicar no consultório de tudo isso que eu já falei para vocês, certo? Já começar a aplicar e já começar a entender que a criança, ele não é um ser que não entende, que não ouve nada, certo? Principalmente os bebês, né? Primeiros meses de vida. Ele entende, ele ouve tudo, ele só não consegue te responder com fala, porque ele ainda não fala. Mas se você tratá-lo ele como um adulto e ele entender que você tá ali para ajudar ele de uma melhor forma possível, o tratamento ele vai fluir e vocês preparem-se para os elogios da mãe. Sabe aquele ditado que fala de que meu filho beija a minha boca adoça, né? As mães, elas saem do consultório assim, fãs da gente, né? Porque elas já estão acostumadas a levar a criança para muitos consultórios, dentista, pediatra, enfim, e quando ela vai no nosso, o comportamento da criança e do bebê ele é totalmente diferente e elas ficam impressionadas com isso, né? Elas ficam, de fato, boquiabertas, como é que a criança, há 1 minuto na recepção, estava se acabando de chorar e agora ele entrou no consultório, te viu, você conversou com ele, você fez essa conexão, você olhou no olho dele, conversou, explicou toda a situação e a criança está ali, deitada, te olhando e deixando você manipular e mexer no corpinho dela como um todo. Então é lindo isso, sabe? E aí você começa a receber muitos afeto, muita gratidão das mães, muitos apelidos, né? Eu sou chamado aqui no consultório de Dr. Calminho, porque as mães falam que os bebês é só me ver, que começam a ficar mais tranquilos e mais calmos. Já recebi muito convite também para ir morar os primeiros meses na casa das mamães, né? Para deixar o bebê mais tranquilo, para que ele durma de uma forma melhor, para que ele fique mais calmo. Então, são coisas simples que a gente pode aplicar dentro dessa nossa prática clínica e que faz total diferença, certo? Faz total diferença. E isso não se aplica só no bebê não, pessoal. Se vocês forem ver, quando vocês estão com essa presença terapêutica, quando vocês estão com essa conexão feita mesmo com o nosso paciente, o adulto é da mesma forma. O corpo do adulto, ele se conecta com o seu e o atendimento flui de uma forma melhor. E muitas vezes o paciente já melhora ali, deitado na tua maca, na tua frente. Entra com uma dor absurda e já sai com a dor bem mais aliviada, certo? Tudo isso por quê? Porque a gente soube respeitar o corpo, soube pedir permissão para entrar nesse corpo, né? Para a gente manipular esse corpo, para a gente mexer nesses tecidos. E quando a gente respeita esse processo, tudo flui de uma forma muito mais agradável para ambas, né? As pessoas, tanto a gente como terapeuta, como para os pacientes, para as mães, enfim. É uma coisa que é impressionante. Então comecem a aplicar isso no consultório, comecem a ver quanto de diferença isso faz quando vocês começam a ter esse comportamento com os pacientes de vocês, sejam adultos, sejam pediátricos. Aqui a gente está falando especificamente da pediatria porque é o tema, né? Mas entenda que vocês vão perceber a diferença assim no primeiro atendimento.